Após depoimento de Paulo Figueiredo no Congresso americano, foi enviada uma carta oficial do próprio Congresso solicitando ao representante do Donald Trump sanções diretamente contra o Alexandre de Moraes. E o engraçado ou interessante dessa história é que temos aí não apenas deputados da direita norte-americana, mas até o pessoal da esquerda percebeu que as ações do Alexandre de Moraes, de acordo com o entendimento deles, estão ocorrendo de forma ilegal e a censura está sendo promovida. E de acordo com eles, de acordo com o que foi dito lá no depoimento do Paulo Figueiredo, o ministro estaria agindo como um ditador aqui no Brasil. Vamos ler um trecho aqui da carta? Eu não vou ler todo o depoimento do Paulo Figueiredo, mas só para você ter uma ideia, vamos ler aqui o trecho da carta, tá? Essa não é a primeira vez que o Congresso ouve tal testemunho. Em 7 de maio de 2024, presidiu uma audiência na Subcomissão de Assuntos Externos da Câmara sobre Direitos Humanos intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito, onde abusos similares foram descritos por um painel de testemunhas que inclui o senhor Paulo Figueiredo. Em 2024, dirigiu uma carta formal ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre possíveis violações de direitos humanos por autoridades brasileiras. A carta não recebeu resposta, ou seja, eles mandaram uma carta para o Alexandre de Moraes só para confirmar se ele realmente tinha mandado o que mandou, se ele tinha decidido o que decidiu, só para confirmar, só que não tiveram resposta nenhuma. Daí vem aqui, os fatos agora em diante de nós estão além de disputa, As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes no exterior. Elas tentam contornar canais formais para pressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação de lei. Elas coagiram empresas, eu acho que é um erro de tradução aqui, americanas e restringiram a liberdade de expressão legal, e elas buscam aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos, tá? Mas assim, pra gente resumir toda a história, o que aconteceu? Foi principalmente o caso embora eles estejam falando do Paulo Figueiredo e tudo, o que mais pegou lá nos Estados Unidos? Foi o caso contra o Alan dos Santos e o caso contra o Elon Musk. Então, o Elon Musk, ele começou a receber um monte de solicitações para revelar informações de conversas de deputados e pessoas que o STF queria, né? Ele recebeu um monte de determinação para apagar ou bloquear perfis. Também recebeu informações para suspender contas e o interessante disso é que tudo ocorria em sigilo, né? E além do mais, nem o próprio Twitter, o X, né, poderia falar que foi por ordem judicial. Ele tinha que fingir que foi por uma decisão da própria plataforma, ou seja, de alguma maneira ele teria que mentir para os usuários. E hoje no Brasil, o Marco Civil da Internet que foi assinado aqui prevê que uma pessoa pode falar o que quiser nas redes sociais desde que não faça isso de forma anônima. E se porventura alguém ficar insatisfeito, alguém ficar magoado, fiquei chateado aí com o que você falou nas redes sociais, essa pessoa entra com um processo e, através de uma ação judicial, um juiz vai julgar o caso e pedir ou não para que uma publicação seja retirada do ar, mas não apagar o perfil da pessoa, né? Que é a censura? A censura é você impedir que a pessoa fale alguma coisa. E pior ainda, censura prévia, você impedir que a pessoa fale novas coisas, né? Então, isso não faz o menor sentido. Por conta disso, o Elon Musk bateu de frente com o STF brasileiro, bateu de frente com o Alexandre de Moraes, teve a sua rede social suspensa aqui no Brasil, só que o Elon Musk, o pessoal fala assim, o Elon Musk é trilionário, ele tem muito dinheiro, só que aí que tá, ninguém que tem muito dinheiro tem sozinho, isso é um fato, tanto é se você pega um milionário, o cara é milionário,
Ah, arranja R$ 1 milhão aí. Não é assim, o cara não tem R$ 1 milhão. Ah, tem aqui sobrando R$ 1 milhão na conta, deixa eu transferir pra você. Não é assim que a coisa funciona. Se o cara ele é milionário ou multimilionário e ele tem um mínimo de inteligência, esses milhões dele estarão todos aplicados. Ele tem uma empresa que vale 1 milhão, ele tem uma casa que vale meio milhão, ele tem um empreendimento, ele é dono de uma marca, então, e ele é inclusive sócio de muitos produtos, muitas empresas. E se ele quiser, o cara é trilionário, então deixa ele sacar 1 trilhão. Ele não tem 1 trilhão para sacar, né? E o caso do Elon Musk também é a mesma coisa. Ele é multimilionário, só que, aliás, ele é trilionário, só que ele não é trilionário sozinho, né? Por exemplo, ele tem a empresa SpaceX, que é a empresa de foguetes. A empresa também não é só dele. Existem aí os investidores, existem o pessoal que tem as ações da SpaceX. E se ele decidir vender todas as ações dele, o negócio valoriza e pode não valer mais nada de hoje para amanhã, entende? Então, para fazer uma venda, ele teria que fazer uma venda, abrir a empresa para venda ou ter uma oferta prévia de uma outra empresa para ser uma análise junto com os investidores e tal, para então ele ver se vende ou não a parte dele. Entende? Não é um negócio, não, vou vender a SpaceX, vendi, acabou. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então, ele recebeu uma pressão muito forte dos seus investidores e reabriu o X, antigo Twitter aqui no Brasil, e decidiu ceder à pressão. Mas isso chamou muita atenção do Congresso norte-americano. Isso chamou muita atenção do Donald Trump, dos americanos como um todo, porque repercutiu internacionalmente, né? O X, ele só é banido de fato de ditaduras no mundo. E o Brasil se tornar uma ditadura é uma novidade. A gente já teve ditadura aqui no Brasil. Até então, tínhamos virado um país democrático e, pelo que estava aparecendo, né, com todas essas decisões, o Brasil já tinha novamente traços de ditadura. E aí, como que faz, né? Então, teve esse caso do Elon Musk e teve o caso do Alan dos Santos. Claro, teve o caso do Paulo Figueiredo, toda a perseguição que ele sofreu e tudo mais, claro. Só que eu penso que o do Alan dos Santos ainda foi mais chamativo pelo fato de que o Alexandre de Moraes, ele mandou a plataforma Rumble, que é uma espécie de concorrente do YouTube, encerrar a conta dele, bloquear a conta dele, mas não só no Brasil, queria que bloqueasse a conta dele a nível mundial, entende? Então assim, o Alexandre de Moraes, ele tem autoridade no que funciona onde? No Brasil, certo? Ele pode mandar no que alguma empresa vai fazer lá no México? Não pode. Ele pode mandar no que acontece nos Estados Unidos? Não pode. Porque existe um conceito de soberania nacional, né? Cada país manda dentro de seu próprio território. Daí o que acontece? Se o Rumble fosse uma empresa brasileira, a sede do Rumble é brasileira, aí a história poderia ser outra. Ou então ele teria que mudar a lei brasileira para considerar que uma empresa só pode ter funcionamento no Brasil, só pode funcionar no Brasil, se de fato tiver um representante no Brasil. Só que a lei não é assim que funciona, entende? E o Rumble, não sei se tinha representante ou não, mas o X tentou contornar dessa maneira, não ter representante no Brasil, mas não funcionou, né? Imagina só, você cria um site aqui, e daí você quer vender produtos em algum outro lugar do mundo. Ou você vende uma assinatura que a pessoa pode ler as notícias do seu site. Daí, de repente, um cara lá no Japão fala assim, não, mas espera aí, você tem que ter um representante no Japão do seu site de notícias que você criou, do seu blogzinho aí. Pô, não faz sentido. Então, todos os sites do mundo vão ter que ter representantes em todos os países do mundo. Percebe como não faz sentido? Além do mais, então, ele teria que alterar a lei para colocar isso, teria que alterar a lei também para definir que uma empresa só pode fazer negócios no Brasil se banir a nível mundial o perfil de uma pessoa, entende? Então, assim, ele teria que fazer toda uma movimentação na lei brasileira. E a crítica do Elon Musk foi justamente isso. Não é como o Brasil age, mas pessoas de dentro do Brasil agindo contra a própria lei brasileira, entende? Então o perfil não pode ser banido. Pelo Marco Civil da Internet isso não pode acontecer, isso é ilegal. E é isso, e essas
coisas que o Alexandre de Moraes fez que o Elon Musk ele começou a apontar. Por que o Elon Musk não reclama da lei chinesa? Porque na China é uma ditadura. O líder lá da China, ele definiu o que é lei e o que não é. Então pronto, acabou, não tem o que discutir. Se a lei do país está escrita de tal forma, acabou. O que o Elon Musk apontou é, a lei está escrito uma coisa e o ministro do STF está fazendo outra. Essa é a questão. E o Alan dos Santos, ele teve seu perfil banido a nível mundial. Então, o Rumble não é obrigado a banir o perfil nos Estados Unidos. Banir o perfil no Canadá por uma ordem que está no Brasil. Imagina só, você hoje chega aqui e você critica. Pega lá e fala assim, olha, eu acho que o que tem no Paraguai é só mercadoria ruim. Daí o governo paraguaio entra em contato com o Instagram, vamos supor que você falou isso no Instagram, entra em contato com o Instagram e fala, olha, o Marcos, ele falou mal do nosso país, nós queremos que o perfil dele seja bloqueado. Ah, bloqueado no Paraguai? Não, bloqueado no mundo todo, pra sempre. Entende? Não faz o menor sentido. E daí todo país então vai ter o poder de bloquear mundialmente o perfil de todo mundo que tá... Não faz o menor sentido isso. Então, o Donald Trump e o Rumble entraram com uma ação judicial contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, venceram essa ação e ainda solicitaram para que, se o Alexandre de Moraes determinasse novas... eles pediram para que, nessa ação judicial, isso depois que eles venceram, que o Alexandre de Moraes não determine mais nada em relação aos Estados Unidos e caso faça isso teriam penalizações, enfim, né? E essa questão que a gente está discutindo aqui, sanções contra o Alexandre de Moraes. E o que o Paulo Figueiredo fez foi participar de uma reunião com o Congresso, ele deu o depoimento dele e o Congresso falou pro Trump, olha Trump, precisa dar um jeito nesse cara aqui. Com isso, solicitaram a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. O que isso significa? Existem vários graus dentro da Lei Magnitsky, né? O grau mais básico, perdeu o visto norte-americano. Beleza, ele tem o resto do mundo para viajar. O grau mais avançado, o que seria? A pessoa não pode ter conta em empresas norte-americanas. Os Estados Unidos não vai fazer negócios com empresas que tenham conta com o Alexandre de Moraes. Então pensa só, você por acaso tem conta no Netflix, no Google, na Apple TV, você tem conta em algum serviço de streaming, HBO, que seja, você não vai mais poder ter. Ah, mas até então ele pode pôr no nome da esposa. Mas é que tá. Também não vão poder, se a Lei Magnitsky for aplicada até certo ponto, isso se estende até seus parentes. Então, esposa e filhos também. E assim, a família do Alexandre de Moraes faz parte de um negócio assim relevante aqui pro Brasil. A esposa dele é filha do Barsi. O Barsi é a pessoa física com maior porcentagem do Banco do Brasil, tá? Só pra você ter uma ideia. O cara é podre de rico. A filha dele tem muita grana. E os filhos dele, então, são herdeiros Barsi, né? Herdeiros aí da família Barsi e também da família que vem aí de um ministro do STF. Os ministros têm a vida toda pela frente e podem ser impedidos. Cara, eu ficaria muito mal se minha filha tivesse que pagar por alguma besteira que eu fiz. E eu ficaria muito mal com isso, né? Ah, Marcos, mas é só de deixar de entrar nos Estados Unidos. Ah, mas eu não queria, pô. Se eu cometi um erro, vai descontar na minha filha, no meu filho, enfim, né? Ninguém ia querer um negócio desse. E daí você fala assim, ah, Marcos, mas só serviço de streaming? Disney Plus, Netflix, HBO? Não, é tudo, cara. Você pega, por exemplo, Uber. O cara não vai poder ter conta de Uber. Ah, não, mas daí paga táxi em dinheiro. Ah, pode ser serviço de táxi, né? Ok. Ah, mas banco norte-americano não vai poder ter conta. Não, tudo bem, ele tem conta em banco brasileiro. Acabou, banco brasileiro, tá tudo certo. Não vai poder ter conta em PayPal, que é uma empresa gringa também. Mas é que tá. Também os bancos, as empresas que querem fazer negócios nos Estados Unidos não podem ter conta de pessoas que estejam incluídas na Lei Magnitsky. Então, o Banco do Brasil, ele pode escolher. Por exemplo, o Banco do Brasil tem fundo, tem muitas coisas lá nos Estados Unidos. Pode escolher. Você prefere ter o Alexandre de Moraes como cliente
e cancelar todos os negócios com o governo norte-americano, ou você tira o Alexandre de Moraes e faz conta lá. Santander, Bradesco, Itaú, todo banco tem coisa nos Estados Unidos, cara. Não tem um que não tenha, né? E daí, olha só a loucura que vai acontecer. Os bancos, financeiramente, compensa mais atender o governo norte-americano. Vai dar muito mais dinheiro para eles do que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai lá dar uma canetada e fala assim, não, os bancos vão ter que me atender. Então entende que a situação ela é bem complexa e essa lei Magnitsky, que pode ser aplicada contra o Alexandre de Moraes, inclusive nem precisa do Congresso aprovar. Isso, pela lei norte-americana, está na mão do presidente dos Estados Unidos. Se o Donald Trump realmente quiser aplicar isso aí, ele aplica, ele não precisa de autorização para ninguém. Não é um projeto de lei que tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, para depois chegar no presidente, vetar ou sancionar. Não, ele pode simplesmente... Alexandre de Moraes, canetada, lei Magnitsky, acabou. Pela lei americana ele pode fazer isso, entende? Só que o Alexandre de Moraes, por outro lado, aparentemente ele tá dobrando a aposta, entende? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é uma situação bem inusitada. Nunca na história do Brasil ou do mundo a gente viu um negócio assim, né? Mas comentem o que você acha a respeito do assunto. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like no vídeo. Até mais.